Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Ferreira e hoje estou aqui para falar para vocês sobre isolamento térmico aplicado nas tubulações dos sistemas de refrigeração e condicionadores de ar. Antes de iniciar esse vídeo, quero deixar um grande abraço para o professor e amigo meu Jefferson Souza da Bahia, que sempre tem colaborado aí bastante com os materiais técnicos, que agrega bastante para o nosso conhecimento. Então, um grande abraço aí para o meu amigo Jefferson. Agora vamos lá, pessoal. O porquê que eu estou falando hoje sobre isolamento térmico? Porque muitas das vezes, pessoal, nós pegamos situações em prática, em campo, no qual esse isolamento ele está destruído, danificado devido a ações do tempo. Normalmente, né, e muitas das vezes nas aplicações de campo, esse isolamento ele fica em lugares exposto ao tempo, aonde pega sol e chuva, fazendo com que ele acabe muitas das vezes aí danificando. E muitas das vezes também, pessoal, nós temos casos no qual esse isolamento ele está mal dimensionado, tá? Então hoje eu estou aqui para falar para vocês de como selecionar, como dimensionar esse isolamento térmico das tubulações, beleza? Então vamos lá. Popularmente conhecido como esponjoso, os isolamentos térmicos têm como função proteger termicamente as tubulações de um sistema de refrigeração para evitar ganhos de calor e perda de temperatura. Para explicar melhor esse trecho, eu vou utilizar essa animação da Bitzer, né, elaborada pelo professor Raimundo Fernandes. Então vejamos, aqui nós temos um sistema de refrigeração comercial bem básico, tá? Não vou falar aqui nos componentes e tudo mais, tá? Eu vou direto ao ponto para o vídeo não ficar muito longo. Então vejamos, nós sabemos que depois do dispositivo de expansão aqui, depois da válvula de expansão termostática, tudo daqui para lá, nós temos a condição do fluido refrigerante em uma baixa pressão e baixa temperatura. E nós sabemos que após o meu evaporador aqui, nós temos aqui a linha de sucção que vai interligar o meu evaporador ao acumulador de sucção e o acumulador de sucção ao compressor. Então vejamos, é muito importante isolar essa tubulação aqui. Por que, Rafael, devo isolar essa tubulação? Porque nós sabemos que o fluido refrigerante ele também tem a função de resfriar o compressor. E uma vez que essa tubulação aqui não está isolada termicamente ou mal isolada termicamente, o que vai acontecer? Aqui nesse trecho vai haver um ganho de calor do fluido refrigerante, ou seja, toda a temperatura do ar externo aí vai dropar calor com o fluido refrigerante. E aí o que vai acontecer? Esse fluido ele não vai chegar a uma condição ideal para resfriar o compressor, certo? Nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? O meu superaquecimento total vai ser muito alto, ok? E aí, o meu superaquecimento total sendo muito alto, não vai conseguir resfriar o compressor. Então, para evitar esse ganho de calor aqui, eu tenho que fazer o quê? Isolar essa linha aqui de sucção, ok? Também tenho que isolar o acumulador de sucção, tá, pessoal? Tudo que tiver instalado na minha linha de sucção, eu tenho que isolar. Então, se eu tiver aqui, por acaso, um filtro secador, uma válvula, o que for aqui, tá? Aqui na linha de sucção, eu tenho que isolar. Rafael, é necessário isolar a linha de descarga? Não. Por quê? Porque aqui nesse trecho nós temos o fluido refrigerante a uma alta temperatura, alta pressão e alta temperatura, no qual está cedendo calor sensível para o ambiente externo. Então, nesse trecho, não tenho que isolar, tá legal, pessoal? Porque a temperatura do fluido aqui está superior à temperatura do ar externo. Tenho que isolar a linha de líquido, Rafael? Também não. A linha de líquido também não precisa isolar, porque em condições aí normais aí, né, normalmente essa linha de líquido ela está superior à temperatura do ar externo, então eu não preciso isolar aqui, no caso, né, não preciso isolar o tanque, nem o filtro secador, nada, ou seja, só vou isolar, né, o que está na minha linha de sucção aqui, ok? Do compressor até a válvula de expansão aqui termostática, não preciso isolar. Para esse caso. Agora vamos pegar um outro caso, tá? Já nesse caso, num sistema aqui que eu tenho o Split System, ok? Nesse caso, eu estou simulando que o meu dispositivo de expansão, que nesse caso aqui é um capilar, está na minha unidade externa, ou seja, eu tenho um capilar aqui. Ou seja, meu fluido já sai do meu condensador a uma condição de baixa pressão e baixa temperatura. Então, nesse caso,
Para manter a temperatura do fluido, para que ele não ganhe calor nesse trecho, eu vou isolar tanto a linha de líquido aqui, ok, que está em baixa pressão e baixa temperatura, quanto também a linha de vapor, ou seja, eu vou isolar tanto o tubo fino quanto o tubo grosso. Rafael, por quê? Porque ele já sai daqui, vamos dizer assim, gelado. E se eu não isolar, o que vai acontecer? Ele vai trocar calor com o ar externo, ok? E ele não vai chegar a uma temperatura satisfatória aqui na minha unidade interna, fazendo com que o meu equipamento perca rendimento. Então é sempre nesse caso importante isolar tanto a linha mais fina aqui, tá? Que também aqui é baixa pressão nesse caso, quanto a linha mais grossa, ok? Rafael, e se eu tivesse aquele Acutron, né? Aqueles pistãozinho, né? Muito utilizado em máquinas maiores. Nesse caso, vamos supor que eu instale ele aqui na minha seta aqui, tá, pessoal? Vamos fazer aqui uma opção aqui, tá legal? Então vamos falar que eu instalei o meu Acutron aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, daqui em diante eu isolo, tá legal? Daqui para trás eu não isolo. E o tubo de retorno também vai isolar. Então, eu isolo daqui em diante, isolo o tubo de retorno, mas esse trecho aqui não é necessário isolar. Por quê? Porque aqui o fluido está em uma condição de alta pressão e alta temperatura. E só passa a ser baixa pressão e baixa temperatura após passar pelo Acutron, pelo dispositivo de expansão. Então, daqui em diante eu tenho que isolar. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Mas, Rafael, por que você está falando sobre isso? Vejamos, o grande foco aqui, pessoal, é devido à espessura desse isolante térmico aqui. Por quê? É muito comum nós apenas fazer a compra do isolante térmico somente pelo diâmetro aqui, né? Então, me dá um tubo aí de 3/8, né? Se minha tubulação é de 1/4, me dá aí um isolante térmico de 1/4, me dá um esponjoso aí, campeão, de 1/4, de 3/8, de meia, e não se atentar à espessura, ou seja, a parede aqui do meu isolante térmico, ok? É muito comum isso. E o que acontece, pessoal? Nós vimos já acabamos de ver agora que eu posso ter uma perda de rendimento satisfatória se eu não dimensionar bem o meu isolante térmico. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês justamente isso, como dimensionar esse isolamento térmico. E aí, pessoal, para dimensionar esse tipo de isolamento, eu gosto muito de usar esse software da Polypex, tá? É um software muito tranquilo de fazer a utilização dele, tá? E você pode estar me perguntando aí, Rafael, aonde eu encontro esse software? É bem simples, pessoal. Pelo próprio site da Polypex, tá? Então, se você digitar lá polypex.com.br, tá? Tá aqui como digitar Polypex, ok? Tá aqui, ó, Polypex, né? Vai entrar esse site aqui. Aqui tem a propaganda do material dele aqui, esse lançamento, tá? Do Polypex Inverter. Esse aqui é um Polypex já para inverter, legal? Vou fechar aqui. E quando eu vim no site aqui, ó, eu venho aqui, ó, em Downloads, tá? Clicou em Downloads, venho aqui, ó, Polypex Calculate, ok? E aí já vou fazer o download do programa e aí eu já posso utilizar ele. É bem leve, é bem tranquilo de utilizar, é bem fácil de fazer o download aí, tá legal, pessoal? Pronto, feito o download, instalou no teu computador tudo certinho, aí vai aparecer para você esse software aqui. E aí, pessoal, vou mostrar para vocês aqui quais são os dados que é necessário você inserir para fazer o cálculo da espessura do isolante térmico, beleza? Antes de mais nada aqui, ó, na aba aqui da esquerda, tu tem a condição de colocar para condensação ou perda de calor. Nesse caso nosso aqui, nós vamos utilizar para condensação, ok? E aqui também eu consigo mudar a opção, se é tubo de cobre, se é tubo de aço carbono ou se é chapa plana. Nesse caso é tubo de cobre, beleza? E aí, pessoal, aqui tem a alteração dos parâmetros. Normalmente ele já vem na condição já de utilização normal. Eu também consigo mudar meu idioma, tá legal? Então aí sempre coloco em português, tá? Deixa na condição de português aí que é mais fácil o entendimento, beleza? Então tá, pessoal. Então vejamos, aqui tem alguns dados que é necessário inserir para calcular a espessura do isolamento. E quais são esses dados? Temperatura do fluido, tá? Temperatura ambiente, ok? Sempre considerar situações mais críticas. Diâmetro externo do tubo,
ok? Então eu vou colocar o diâmetro externo aqui, beleza? Por exemplo, se é 1/4, 3/8, se ele é 5/16, 7/8, enfim. A espessura do material, o próprio software já me fala. Vou colocar a umidade relativa, posso colocar a metragem, os metros, tá? Quantos metros de tubulação eu estou utilizando. E aqui eu coloco o tipo de material, se é o tubo Polypex, né? Ou se é o tubo Polypex EL, que é outro tipo de material que ele fornece, tá legal? Que é o elastomérico, beleza? Então vamos lá. Aqui já tem, né, pessoal, os dados do material, a condutividade térmica, o coeficiente de transferência de calor superficial e a temperatura superficial do tubo aqui, a temperatura logo acima aqui do isolante, beleza? Vejamos, senhores. A temperatura ambiente, só lembrando que todos esses dados aqui, quem fornece já é o próprio software, tá? Aqui eu não altero nada, beleza, pessoal? Ok? A temperatura do fluido, nesse caso aqui, eu vou pegar um caso de climatização. Sabemos que a temperatura de evaporação, né, que no caso aqui, nesse caso é a temperatura do fluido, ela pode variar aí de 1 a 5 graus Celsius, ok? Algumas nomenclaturas, alguns livros aí sempre falam desses valores aí de 1 a 5 graus Celsius. Então é esse valor que eu vou usar para climatização, beleza? Então aqui eu estou usando a temperatura do fluido de 1 grau Celsius, tá? Aqui nessa setinha para cima e para baixo eu consigo alterar esses valores. Logo do lado eu tenho também a temperatura em Fahrenheit. Então eu vou usar 1 grau Celsius. E eu vou usar a temperatura ambiente no qual o equipamento vai ser instalado. Então aqui, pessoal, eu recomendo vocês a consultarem, tá, a temperatura ambiente no qual o equipamento vai ficar instalado. Então aqui, o que eu fiz aqui? Eu consultei a tabela climática da cidade de Santos, que é uma cidade vizinha no qual eu moro, para saber quais as temperaturas que eu tenho aí no ano. Então, tem um dado aqui do Instituto Nacional de Meteorologia que ele fala que a temperatura máxima aqui em Santos, aqui, eu não sei de que ano foi isso, mas é bem bacana, que ele fala que a temperatura máxima que eu tive aqui, ó, foi no mês de fevereiro, que eu tive 39 graus, temperatura máxima, ok? E minha umidade relativa de 82%. Então eu vejo aqui que essa é a condição aí, né? A condição mais crítica que eu tive aí, tanto de temperatura quanto de umidade, beleza? Então eu vou usar sempre a situação mais crítica possível. Então eu vou inserir essas informações lá no meu software. Vamos voltar lá no software? Então vamos lá. Então, temperatura 40, como vocês podem ver aqui, tá? Já inseri a temperatura de 40, acompanhe meu mouse. Vamos falar, pessoal, que meu diâmetro externo do tubo, vamos falar que o meu tubo é de 1/4, tá legal? Então eu vou colocar a setinha aqui, ó, 1/4, que é equivalente a 6 milímetros. E vou falar que a umidade relativa está em 85%. Logo quando inserir esses dados, senhores, tanto do diâmetro do tubo, umidade relativa, temperatura do fluido, temperatura ambiente, ele já me fala a espessura do material. Então olha só, ele fala que para um tubo Polypex aqui, eu tenho que usar um material de espessura de 18,5 milímetros. Então, olha a importância desse cálculo. Por quê, pessoal? É muito comum vender, né, isolantes térmicos de 1/4 com espessura de apenas 10 milímetros, ok? Então, o que acontece? Aí você vai lá, compra 10 milímetros, o que vai acontecer? Ou seja, o meu isolante térmico não vai ser tão eficiente como deveria ser, tá? Então eu vou ter aí uma perda de eficiência no meu equipamento. Olha só que interessante. Agora vamos selecionar para o tubo de 3/8? Então eu vou falar que o diâmetro externo do meu tubo ele mudou de 1/4 para o tubo de 3/8. Então vamos selecionar aqui tubo de 3/8. Para o tubo de 3/8, a espessura do meu material já passa a ser de 20 milímetros. Então, olha a importância disso, pessoal. E é muito comum também ser comercializado hoje, né, isolante térmico aí de 3/8 com espessura aí de 10 milímetros, por exemplo, né? Ou seja, com uma espessura aqui do meu material bem fina. O que vai fazer também meu equipamento não ser eficiente, meu fluido vai ter um ganho de calor aí no meu trecho, todo o trecho de tubulação, beleza? Então sempre é muito importante, pessoal, muito importante esse selecionamento aqui do meu isolante térmico, beleza?
Bom, pessoal, eu gosto muito de usar esse software, como eu mostrei para vocês aqui, ele é bem fácil de utilizar, tá? Então vamos falar só um pouquinho aqui o que é a condutividade térmica antes de eu mostrar para vocês aqui alguns materiais que eu fiz o download aqui, tá legal? Então vejamos. Então, pessoal, condutividade térmica, ok? Como está aqui, é que vai quantificar a habilidade dos materiais de conduzir calor, ou seja, quanto que ele consegue conduzir de calor. Materiais com alta condutividade térmica conduz calor de forma mais rápida do que os materiais de baixa condutividade. Então, dessa maneira, pessoal, resumidamente, o que a gente faz aqui? Materiais com alta condutividade térmica são utilizados como dissipadores de calor. E materiais de baixa condutividade térmica são utilizados como isolante térmico. Então, sempre eu vou usar aí materiais que tenham o que? Baixa condutividade térmica, ok? Porque eles são utilizados como isolantes térmicos. Beleza, pessoal? Sempre vou usar, procurar usar materiais que tenham uma baixa condutividade térmica, ok? Então, vamos lá. Hoje, pessoal, é muito comum nos sites aí dos fabricantes, como o site da Polypex, nós temos aí as linhas de produtos dele. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em produtos, tá? Aqui já tem aqui, ó, para fazer os downloads do catálogo, eu vou colocar aqui, ó, produtos. Já vai aparecer essa página aqui, no qual aqui, ó, eu tenho várias aplicações do produto. Então, se eu colocar aqui, ó, isolante térmico, tá? Que é a nossa aplicação, Polypex de tubo, Polypex do tubo flexível. Então, são esses materiais aqui, ok? Como vocês podem ver aqui nas imagens, tá? E aqui, pessoal, tem a ficha técnica e o catálogo comercial para você fazer o download. Por exemplo, se eu usar esse outro aqui, que é o Polypex Plus, né? Que é aquele que tem uma película, né? Que acaba protegendo aqui o isolamento térmico, muito aplicado nas instalações de condicionadores de ar, né? Aqui tem todas as informações desse material, ok? Então aqui, pessoal, só você fazer o download e verificar qual é a espessura dele para cada condição. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, ó, toda a ficha técnica desse produto. Vou pegar um aqui só como exemplo, tá? Aqui, ó, pessoal, tá todas as informações, ó. O seu diâmetro, tá? Em milímetro, ok? Para cobre, ele é de 1/4 em polegada e a sua espessura, tá? Então, nós temos atualmente espessura de 10 milímetros e espessuras também de 15 milímetros. Aí tem que consultar o teu vendedor lá para saber o qual ele tem disponível em estoque, se é o de 10 milímetros ou de 15 milímetros, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, naquele caso a gente aplicou para a climatização. Agora vamos fazer um exemplo bem rápido aqui, bem tranquilo, um exemplo no qual a temperatura aqui de evaporação é para uma câmara de congelados. Vamos falar que a temperatura de evaporação é de menos 24 graus. Então, vamos selecionar lá, tá? Temperatura do fluido, vamos manter as condições de temperatura ambiente, ok? Só vamos alterar aqui a condição. Vamos falar que nós estamos com a temperatura do fluido agora de menos 24. Então aqui nós temos a temperatura do fluido refrigerante de menos 24, ok? E vamos falar que a temperatura ambiente permanece, ok? Só que o diâmetro do tubo, a gente sabe que em sistemas de refrigeração comercial aí, a linha de sucção é maior que 3/8. Então vamos falar que lá no projeto a linha de sucção está como 7/8. Então vamos falar aqui, minha linha de sucção está de 7/8. Para uma condição da linha de 7/8, para uma temperatura do fluido de menos 24, a espessura do meu isolante térmico é equivalente a 35,7 milímetros. Pois é, pessoal. Então, aqui nesse caso, a espessura seria já bem maior. Uma outra dica que eu quero falar para vocês, pessoal, é o que? Entre um isolante e outro, é sempre bom você fazer o que? Existe uma cola que ela vai fazer a colagem aqui, tá?
evitando que entre calor nesses trechos. Então, às vezes, a gente tem um isolante do outro afastado, o que acaba fazendo com que o ar entre nesses trechos aqui, fazendo com que o tubo aí, né, ganhe calor. Então, sempre é importante também, além do bom isolamento, a aplicação dele, a instalação dele, tá legal, pessoal? Sempre instale ele de uma forma eficaz, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, apresentar o software para vocês e sempre falar para vocês selecionar bem esse isolamento térmico. Depois, futuramente, eu vou fazer um vídeo falando para vocês das linhas de sucções, né? De como calcular aí os diâmetros dessas linhas de tubo as linhas de sucções, mas o objetivo de hoje era falar mais sobre a parte do isolamento. Então tá aí o software da Polypex, tá? Bem legal, bem bacaninha para vocês estarem utilizando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, só uma dica: sempre quando forem comprar um isolante térmico, nunca se esqueça de verificar e se certificar de qual é a espessura do isolante térmico para garantir uma boa eficiência do teu isolamento, fazendo com que o teu equipamento tenha uma condição de render, né, o máximo da sua capacidade ali, né? Porque, galera, pode parecer besteira, mas eu já vi muito equipamento não funcionando ou funcionando de maneira não eficiente somente devido a ter um mau isolamento térmico. Beleza, pessoal? Então é isso para vocês. Desde já agradecer o apoio de todos vocês aí, tá? Deixar aí meu contato para vocês aí, ok? Tá aqui meu contato. Se você gostou do vídeo aí, deixa um like aí para ajudar a gente aí. Tá aqui, ó. Beleza? Os contatos. E lembrando que esse vídeo vai estar no meu canal aí, ok, pessoal? Tá aí meu canal, Rafael Ferreira Refrigeração, ok? Lembrando que todas as informações dos materiais está no site da Polypex aqui, ok? Tá aí, ó. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!